Abrimos um novo capítulo sobre a situação, portanto, do ciclone Gazani. Sabemos que o nosso país vive este cenário sempre, meio de janeiro, fevereiro, já sabemos que temos esta situação. Mas tudo parece que sempre andamos aos improvisos sempre que chegamos a estas alturas. É a mesma sensação que me passa? Nós temos tido ocasião, como sociedade, como comentadores, de trazer exatamente essas abordagens. Porque são abordagens que as pessoas precisam de aperceber desta vulnerabilidade do nosso país face a eventos extremos. Estamos a falar de cheias, secas e ciclones. Não é? Se a gente recuar desde 1977, estamos a falar de Moçambique independente, nós já tivemos um registro de mais ou menos 43 ciclones no nosso país. 43 ciclones que já passaram. E nós sabemos perfeitamente que nós somos vulneráveis a estes eventos extremos. O que é que deve mudar no nosso país? Eu acho que o governo de Moçambique, o INGD, tem de facto a oportunidade, na minha ótica, de apresentar um novo plano ao governo de Moçambique de como é que nós podemos mitigar. Mas há um dado muito interessante no meio disto aqui. Eu tive a ocasião de assistir uma entrevista numa televisão privada, onde o espólio do debate nesse dia foi um dos antigos diretores do INGD, o Silvano Langa. O Silvano Langa veio despertar uma coisa muito interessante que eu acho que nós não podemos minimizar. Precisamos de trazer a abordagem do Silvano Langa, aquilo que nós chamamos de quebras de memórias institucionais. O Silvano dizia uma coisa muito interessante, que eu estou triste hoje, vendo o nosso país na situação como está, quando nós já tínhamos informações. Porque eu entendo que por cada ciclo de governação, ou quando nós temos uma nova direção, exatamente na entidade que vela pelos desastres naturais, aquilo que foi objeto de estudo não é que até na altura envolveu a Universidade Eduardo Mondlane. Algumas universidades não é fácil exatamente esta questão de eventos extremos. Aí já começava-se a debater esta questão das mudanças climáticas no nosso país. O que é que nós de facto devemos fazer? Porque sempre que há movimentos ciclónicos, nós vamos a perceber. Se a gente olhar a informação trazida pelo INAME, que está fazendo um monitoramento exatamente disto aqui, é extremamente importante. Parece não haver alguma coisa, mas nós sabemos perfeitamente que é um acompanhamento. Atacou Madagascar e é possível a gente, se hoje olharmos Madagascar, depois de ter passado este ciclone, o nível de estrago deve nos preocupar nós como Moçambique. Eu estava aqui a acompanhar a intervenção do repórter Sucesso a partir da província de Gaza, que as pessoas começam a prever. Porque uma das coisas exatamente é este. É preciso que o nível da difusão da informação seja de facto maior. Olha, um dado muito interessante, Alcides Nuvunga. A Organização Mundial de Meteorologia, num estudo divulgado com o painel intergovernamental das mudanças climáticas, estou a falar, já estão a prever estes movimentos ciclónicos, as chuvas torrenciais até 2033. Não é que até 2033 nós vamos sofrer exatamente estes intempéries. Então, está na hora de nós termos o INGD, não é, se calhar com uma nova roupagem. Sabe por que eu trouxe a abordagem? Mas geralmente nós, quando digo nós, refiro-me às instituições, elas têm um plano específico de evacuar essas pessoas ou simplesmente estão a informar elas que devem sair daquele ponto. Estamos a dizer ao indivíduo que
onde está num lugar inseguro. Mas será que as nossas autoridades estão a evacuar essas pessoas, colocá-las em lugares seguros? Aí está, de facto, o grande problema que nós precisamos de trazer. E eu ouvi aqui dos dois telespectadores que ligaram e que trouxeram, de facto, a mesma abordagem que nós temos debatido. Se há um problema, por exemplo, nós temos ali na província de Gaza, vou dar um exemplo da província de Gaza, sabemos perfeitamente que quando há cheia, ataca Choque e Guijá. Mas temos, por exemplo, a zona de concentração populacional em Chiaquelane. Não é? O que é que deve-se fazer para que as pessoas não pensem mais de voltar em choque? É preciso que aquilo que as pessoas querem no choque estejam em Chiaquelane. É preciso que quando nós queremos, por exemplo, rever estas políticas de reassentamento, não basta tirar a pessoa porque a pessoa está numa situação de calamidade. É preciso que nós olhemos aquilo que as pessoas precisam como necessidade. Se nós estamos, por exemplo, num bairro... E o que está acontecendo no terreno? Deixa-me só dizer uma coisa. Se nós estamos, por exemplo... Estamos a dizer às pessoas para saírem ou estamos a direcionar as pessoas para onde elas têm que ir e damos mostramos exatamente o lugar onde elas devem ficar, damos damos essa assistência, é o que está acontecendo nos nossos planos? Sim, não é o que está a acontecer. É por essa razão que as pessoas voltam, não é exatamente o que está a acontecer. Então quem é culpado quando é assim? Por outro lado, é preciso a gente culpar o governo. O governo tem, de facto, a responsabilidade. Nós temos que parabenizar, mas ao mesmo tempo culpar. Como é que nós culpamos? Culpamos quando faz um trabalho, na minha ótica, bonito, em tirar as pessoas para as chamadas zonas seguras. E as pessoas serem sensibilizadas de que esta zona é a mais segura. O que é que nós devemos fazer? Nós temos que colocar lá a escola, nós temos que colocar lá uma esquadra, nós temos que colocar lá um hospital, nós temos que colocar as infraestruturas que faz com que, por exemplo, eu estava a dar um exemplo de que se uma zona é afetada, onde nós sabemos que tem mais ou menos cerca de 8, 10 mil crianças que foram de facto afetados. A primeira coisa que se faz num estudo não é comparado, é nos já perceber se daqui a 7 quilômetros onde nós vamos, tem lá uma escola, tem lá um posto de saúde, tem lá uma estrada, tem lá as infraestruturas que, quando as pessoas chegarem no mesmo sítio, vão encontrar o mesmo conforto. Então, o governo não tem nenhum plano de evacuar, de forma específica, vamos ter claro aqui, Massamo. O governo não tem nenhum plano para evacuar as pessoas e garantir que elas estejam num lugar seguro e que não voltem para esses locais que se consideram de risco. O governo não tem esse plano. É por essa razão. Então, deixe-me só terminar o raciocínio. É por essa razão que eu dizia o seguinte: o Silvano dizia que não se pode matar aquilo que nós chamamos de memória institucional, porque todos esses planos aqui, não é plano só de um sítio, é plano de todo o país, que nós sabíamos perfeitamente que aqui há esses problemas. Por exemplo, quando há calamidade, as pessoas podem ser movimentadas para um determinado espaço. Quem tem a responsabilidade de fazer isto aqui é o governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Sim. Não é? O Instituto Nacional de Gestão representa o governo de Moçambique. E quando há estas fragilidades... Índia tem feito este trabalho. Há essas fragilidades. Sim. Há muito trabalho que tem sido feito, que nós não podemos minimizar. Mas também a gente começa a ver que afinal há problema quando nós estamos de facto numa situação da calamidade. Você se quer provar se aquela estrada que está ali é bonita, é boa, ela é faz sentido, Massango. Massango disse aqui no programa, o Carlos Rocha vai acompanhar. Moçambique já foi fustigado mais de 40 vezes por casos destes, não é? Faz sentido 2026 ainda continuamos a passar pela mesma situação? Não faz. E continuamos a nos debater pelas mesmas não faz. Então quem está a falhar? Não faz. Então como é que faz uma avaliação positiva de um governo que entende que eventualmente não tem ações ou plano específico? Não, nós estamos a falar de um caso específico. Estamos a falar exatamente de um caso específico. Mas as intempéries... Sim, nós estamos a falar de um caso específico e alertar. Não é por essa razão que eu recuei no espaço e no tempo. Não é fazendo exatamente jus
há eventos extremos que passaram por nosso país, as dificuldades que de facto nós tivemos, as respostas que nós tivemos e as dificuldades que o povo moçambicano que durante ao longo desse todo o tempo. É por essa razão que nós estamos a dizer o seguinte, olhando esta questão da vulnerabilidade que o país vive, nós deveríamos estarmos a pensar doravante quais são as melhores políticas públicas para que quando somos assolados por eventos extremos, como cheias, secas e ciclone, nós tenhamos a resposta. Sim. Não faz sentido Moçambique, agora, há bem pouco tempo, ter recebido não sei quantos milhões de metros cúbicos de água. Para onde é que foi toda essa água? Foi para o mar. Foi para o mar. Mas se nós tivéssemos o sistema, por exemplo, de retenção dos recursos hídricos, estamos a falar de barragens que o governo pensa para poder reter quando haver seca, haver de facto uma resposta, nós não estaríamos exatamente a falar exatamente nisto que está acontecendo.